não deu certo. Então eu digo, não, meu negócio é gerenciar meus filhos, gerenciar minha carreira. Então minha base de formação é o jornalismo, sou assessora de imprensa nessa agência há 15 anos, a WH Comunicação. Me especializei muito forte na questão do marketing, então hoje eu faço estratégia de marketing em imprensa. Né? E o tema de hoje é em relação ao posicionamento de vocês. O meu objetivo aqui vai ser com que vocês saiam realmente entendendo a responsabilidade que vocês têm diante da construção da sua imagem, do seu posicionamento frente ao mercado, já que isso, tudo que vocês fazem é marketing pessoal e influencia na forma como vocês trabalham com o mercado de vocês, na forma como vocês se relacionam no trabalho ou com seus filhos, com a sua família. Essa influência que a gente busca alcançar, ela parte do posicionamento que vocês têm e que constrói realmente a imagem de vocês. Então a gente vai falar muito sobre a responsabilidade que vocês têm na hora de construir a sua imagem e a partir disso desenvolver uma série de insights, uma série de reflexões que eu tenho certeza vai ajudar muito no dia a dia de vocês, porque se vocês estão aqui é porque vocês querem empreender e gostam de empreender, né? Então vamos empreender nas nossas imagens também. Então vamos lá, todos os dias milhares e milhares de produtos e serviços são lançados no mercado. A gente tem um barulho de informação bastante grande, especialmente com a democratização da internet, né? Onde todo mundo é protagonista, todo mundo publica. E aí a nossa principal pergunta, pelo menos quando os clientes chegam para mim, é: por onde eu começo a publicar? Por onde eu começo a comunicar? É complexo, muitas possibilidades, são muitas as possibilidades, né? E o ponto de partida que eu sempre trago meus clientes, quando o cliente não tem bem definido, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o posicionamento dele, que é o que a Lucélia estava comentando agora há pouco, né? Que a gente tem que estar sempre olhando para dentro de nós e sempre voltando nessa questão do posicionamento, né? E aí a gente vai falar muito sobre o que é posicionamento. Por quê? Por que o posicionamento é tão importante? Porque no momento que eu me posiciono, eu começo a construir a minha imagem e automaticamente, gente, é automático, o nosso público começa a se conectar com a gente. Então, se a gente é mais reservado, se a gente é mais tímido, se a gente é mais ativo, o público vai gostar de nós. Eu costumo dizer que o nosso posicionamento, ele é como se fosse a nossa identidade, a nossa impressão digital, só que no ambiente corporativo. Né? Então, assim, não importa se eu tenho concorrente e não importa como é que ele comunica. Ainda que eu faça a mesma coisa e ainda que eu tenha a mesma estratégia de marketing, eu sempre vou comunicar diferente. Porque eu tenho expertise diferentes, eu tenho currículo diferentes, eu tenho diferenciais, eu tenho missão, eu tenho valores. Um composto, uma série que compõe uma experiência, uma bagagem que é só minha. E é isso que eu vou passar para o mercado, é isso que o mercado vai me comprar nas entrelinhas. Né? Então tá. Antes de mais nada, para a gente entender qual é a influência e o impacto da nossa imagem frente ao mercado, a gente tem que entender o ciclo da comunicação. O ciclo da comunicação ela sempre começa com um emissor, que somos nós, através de um estímulo que a gente dá para o mercado. E aí a gente utiliza diversos canais da comunicação, hoje muito comum as redes sociais, para levar a mensagem para o público que vai decodificar essa mensagem e vai nos dar o feedback, comprando ou não. Quando eu falo feedback, não é só o comentário nas redes sociais, o que é muito importante a gestão disso, né? Mas se ele compra ou não, se ele simplesmente não comenta, tudo isso é feedback. A comunicação ela se faz no momento em que o consumidor ele entende o que a gente está falando. E a partir desse conceito, dessa responsabilidade que a gente tem sobre os estímulos que a gente passa, que são, às vezes, um detalhe faz toda a diferença, é que a gente começa a construir a nossa imagem vencedora e o nosso marketing pessoal. Dos anos 70 para cá, eu estou falando um pouquinho rápido porque é bastante conteúdo e eu quero trazer muita coisa para vocês. Então, por favor, me interrompam se for necessário. Dos anos... A gente clicou o acelerador de palestra, nem tem um acelerador. Vou mais devagar, então. Tá. Deixa eu água. Gurias, dos anos 70 pra cá, tá? A gente não faz mais marketing, a não ser que seja com conteúdo e com posicionamento, tá? Então, assim, no início do século, lá na década de 20, bem lá no início, as empresas vendiam em larga escala de produção, porque o diferencial estava no preço, tá? Nos anos 50 pra cá, melhorou o tom de voz agora? Dos anos 50 pra cá, a venda começou a ser no quê? Na personalização do atendimento. Então as empresas começavam a ganhar dos concorrentes aquelas que personalizavam o atendimento, tá? Isso dos anos 50 pra cá. Só que dos anos 70 pra cá, aconteceu muita coisa, tá? Primeiro que todo mundo tem preço, todo mundo tem diferencial de atendimento, personalização, isso é clichê já. Quando eu falo, eu sou uma empresa que presta atendimento de qualidade. Oh, ok, todo mundo presta atendimento de qualidade, né? Então isso é básico. As empresas não vendem mais se elas não têm isso em mente.
Então, qual é o diferencial? Diante de todo esse barulho que eu comentei nas redes sociais, como é que eu posiciono, como é que eu chamo a atenção do meu cliente? É através do posicionamento. Então, dos anos 70 para cá, toda empresa que investe em marketing, e quando eu falo empresa, eu também falo de nós, porque nós somos uma empresa, nós somos uma marca, tá? A gente ganha destaque frente ao concorrente em cima do nosso posicionamento e do nosso conteúdo. Ou seja, é passar para o mercado toda a experiência que a gente tem. É passar para o mercado toda a nossa bagagem. Tudo aquilo que eu falei, que é a nossa impressão digital, na comunicação, as nossas experiências, é dar conhecimento, tá? Isso vai fazer com que o mercado entenda o nosso estilo de ser, nosso estilo de desenvolver nossos trabalhos e se conecte com nós. Além disso, tem todo o mundo digital, né, que facilita tudo isso. Então, ok, antigamente a empresa queria vender, ela botava anúncio na TV, no jornal, tinha que botar muito dinheiro. Mudou a forma de comunicar. Hoje a gente tem o digital. É mais difícil porque tem mais barulho? Depende. Existem benefícios muito grandes, que no caso é a viralização da comunicação, tá? Então, de uma forma muito mais barata, né, quando a gente sabe fazer. Então, qual é o segredo aqui? É publicar o nosso conhecimento. É a gente trabalhar essa questão do conhecimento e do posicionamento. Então, eu estou falando isso para vocês terem em mente a responsabilidade que vocês têm quando vocês querem construir uma marca, quando vocês querem construir uma imagem frente ao mercado. Né? E como eu vou repetir muitas vezes aqui, tudo está embasado no posicionamento que vocês querem passar para o mercado. Quando vocês trabalham, quando vocês olham para dentro de si e pensam o que eu sou, o que eu quero comunicar, o que eu quero servir, quais são os diferenciais, quais são as minhas forças, o que me fortalece diante da minha concorrência, vocês aumentam o valor agregado dos seus produtos e serviços, tá? Vocês aumentam também a influência que vocês têm diante até das relações interpessoais, né? Então, por exemplo, se você tem claro como você quer educar seu filho, aí agora eu trago um exemplo de família mesmo, né? Você é direto, é pontual, você não precisa gritar, você não precisa nada, você tem um posicionamento firme, né? E o mercado, da mesma forma, é igual. Então, no momento que a gente se imposta, no momento que a gente entende quais são nossos valores, que a gente entende o que a gente está fazendo, a gente realmente, automaticamente, inconsciente, né, psicologia da comunicação, a gente agrega valor ao nosso produto e ao nosso serviço, tá? Lembrando que o mercado, as relações de mercado, elas só acontecem quando há pessoas envolvidas, quando há uma disposição financeira para investir na troca, no caso, na permuta, né, de serviço, de produto, em troca de bens, de financeiros, né? Então, quanto mais eu influenciar pessoas, logicamente, mais eu vou ter a disponibilidade do meu cliente de investir em mim. Então, como é que eu agrego produto, como é que eu agrego valor ao meu negócio, como é que eu influencio pessoas, sendo autoridade, tendo credibilidade, tendo reconhecimento, tudo isso é imagem e posicionamento. É a forma como eu me comunico nas redes sociais, é a forma como eu me visto, é a forma como eu me comporto, quando eu entro numa sala, como é que é a minha postura, como é que é a minha energia. Tudo isso é posicionamento e construção de imagem. Existem influenciadores muito fortes no mercado, tá? Que é a família, são os nossos grupos de referência, a nossa classe social e também a nossa cultura. Então, a forma como nós, americanos, por exemplo, consumimos é diferente da forma que os asiáticos consomem, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de comunicar. A gente tem que sempre fazer uma comunicação que esteja conectada com o nosso público-alvo. A gente chama muito isso de rapport, né? A gente precisa fazer rapport com o nosso público, tá? Então, assim, por exemplo, o meu público que compra o meu produto, de preferência, ele é mais conservador. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma personalidade meio hippie, eu não é preconceito eu ter que analisar até que ponto é bom para o meu negócio eu me comportar dessa forma, ou até que ponto é benéfico para o meu negócio eu botar uma vestimenta adequada ao perfil do meu público-alvo, para me fazer essa conexão. Então, eu me lembro que quando eu fiz um trabalho uma vez com Nutris, né, rolou uma discussão imensa que elas diziam assim: mas nutricionista é preconceito, não pode ser gorda. Não, só um pouquinho. Não é uma questão de preconceito, não, é uma questão de ganhar dinheiro, né? Vamos pensar como é que a gente se conecta o nosso valor com o nosso público, tá? Isso é sério, é bem sério. Da mesma forma, um outro exemplo muito clássico que eu trago para vocês são clientes meus que às vezes eu vejo colocando na rede social: que saco, hoje o dia tá chuvoso. Gente, vamos parar para pensar. Quem compra da gente não vai querer comprar de um empreendedor, né? Então, cuidem muito como é que vocês constroem a imagem de vocês dentro das redes sociais, especialmente. Eu estou trazendo o exemplo das redes sociais, que é o mais comum, né? Mas outros clientes, por exemplo, eles têm mania de se posicionar politicamente nas redes sociais. Às vezes, até questão simples, futebol, né? Eu me adoro se posicionar com futebol. E eu digo: olha, cuidado, é só um alerta, não é preconceito, não, é só pensa, só racionaliza, tá? Se tu, independente se tu votou PT ou Bolsonaro, que for,
Se tu se posiciona, pode ser que tu corra o risco de perder uma fatia de mercado, porque tu pode ser que teu concorrente seja radical e depois não queira comprar de ti. Tá ok pra ti? Tá válido pra ti? Tá congruente? Então racionaliza. Se tá congruente, se mesmo assim tu quer, ok, posta, mas tenha consciência e responsabilidade sobre a imagem que tu tá se posicionando, tá? Então essas questões de influência são muito importantes a gente analisar também quando a gente faz uma comunicação. Como é que a gente começa, né? Quando a gente trabalha, eu trabalho muito com coach, com ferramentas de coach para montar estratégias de marketing, eu adoro. Isso aqui, essas perguntas básicas aqui levam uma sessão inteira, uma hora inteira de conversa com o cliente, quando ele não está bem posicionado. Então, como é que a gente começa a construir nosso posicionamento, a nossa imagem? É realmente perguntando, a primeira pergunta é, aquilo que eu sou, de verdade, na minha essência, como pessoa, como negócio, é realmente aquilo que eu comunico? Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aqueles meus diferenciais de negócios, é realmente os diferenciais que o meu mercado enxerga de mim? Raramente é compatível, geralmente é incompatível, geralmente não é congruente. Geralmente a forma como eu me comunico não diz exatamente aquilo que eu faço, ou o que eu gostaria que o mercado entendesse. Então essa primeira é uma análise bem crítica mesmo, é a gente olhar nossa comunicação e pensar, se colocar no lugar do nosso consumidor e entender, será que a forma como eu estou me comunicando ele entende o que eu faço? Então, um exemplo muito clássico, tá? Eu tenho uma cliente que ela é Nutri e ela chegou pra mim e falou assim, nas redes sociais eu não tenho retorno. E aí eu fui no Face particular dela e digo, cara, só foi coisa de política. Tipo, ninguém sabe que é nutricionista. Ninguém sabe. Né? E ela mudou o perfil para nutricionista e as pessoas começaram, tem nutricionista, que legal. E as coisas começaram a acontecer, uma coisinha simples. Né? Então, assim, essa análise é muito fácil, muito simples e é necessária, tá? As pessoas entenderem o que vocês fazem. Quantas empresas, vocês não sabem, vocês não têm ideia de quantas empresas eu entro para fazer o trabalho, a empresa não tem catálogo de serviço bem definido. Né? E a gente é igual. Aí a gente faz, se o cliente demandar, a gente faz. Eu faço isso, eu faço aquilo. Tá, mas nem tudo tá organizado, como é que o cliente vai saber? Quantas empresas eu entrei, fui conversar, montar estratégia de marketing, o meu concorrente contratou o meu cliente contratou a minha concorrente para fazer o serviço que eu também presto, além do que eu já estou fazendo lá. Mas então eu não sabia que fazia também, né? Isso é óbvio. Então isso aqui é a primeira coisa, é a gente olhar quem a gente é, o que a gente faz e perceber se a gente está comunicando de forma correta no nosso site, nas nossas redes sociais, enfim. E a partir disso, então, a gente começar a organizar de uma forma bem racional e consciente o nosso posicionamento, a nossa imagem, aquilo que a gente quer passar. Vamos passar para o mercado aquilo que nos interessa, aquilo que a gente quer de verdade, tá? E a grande sacada, a grande dica aqui é a reflexão mesmo, tá? Eu me colocar no lugar do cliente, tá? Tentar entender como é que ele gostaria que eu comunicasse e mostrando para o meu cliente realmente qual é o meu posicionamento. Então vamos lá, se na minha missão, na minha visão, nos meus valores, eu trabalho com respeito e com ética, eu vou comunicar em um post, em um anúncio, o que for, que eu trabalho com ética, que eu sou pontual, que eu tenho qualidade, que eu prezo pelo atendimento personalizado, que meu diferencial no mercado é tal, X, Y, que minhas forças são Y, isso, meus facilitadores é aquele assado, aqui meu negócio tem de crianças, meu negócio tem estacionamento para você, então você sempre vai ter um diferencial que o teu concorrente não tem. Aí eu pergunto, vocês estão comunicando? Vocês estão comunicando de verdade os diferenciais que vocês têm? Talvez vocês nem saibam quais são os diferenciais que vocês têm, porque talvez vocês nem tenham percebido e parado para pensar sobre isso. Né? Então isso aqui é a construção básica da imagem do posicionamento que vocês devem passar para o mercado. Fora isso, vocês têm que entender que mapa não é território. Isso, os coaches sempre falam sobre isso, né? Mapa não é território. O cliente ele sempre vai entender a comunicação de uma forma diferente que aquela que tu quer passar. Por isso que essa reflexão ela tem que estar constante, tem que ser constante, né? Então todo mês, de preferência, você vai lá e vai olhar. Me comuniquei de forma adequada, tive resultados? Né? Então eu estava vendo uma entrevista com o André Matos, que faleceu, o vocalista do Angra, né? E ele deu uma entrevista para o Jô Soares, onde ele dizia a mesma tablatura que a gente utiliza aqui no Brasil, a gente vai tocar num outro país, e lá eles dizem que a gente toca diferente deles. Mas as notas são as mesmas. O manuscrito lá das notas musicais é a mesma. Como é que a gente toca diferente? Porque a percepção da música é diferente. E assim às vezes existe um checklist, existe um roteiro, existe uma receita, mas a percepção do consumidor é diferente da nossa. Então a gente avaliar isso continuamente e alinhar é muito importante quando a gente empreende. Isso você tem que estar bem claro.
Fora isso, aqui ó, uma coisa, isso aqui é importante de citar, porque a Lucélia já trouxe para nós. O cliente, ele sempre, de uma forma inconsciente, tá? Ele vai selecionar as informações que a gente passa para ele, e ele vai julgar e ele vai analisar com a concorrência. Sempre. Isso acontece em nível de consciência, às vezes em milésimos de segundos. Existem estudos da comunicação que dizem que em 4 segundos, o cliente ele consegue analisar e avaliar a nossa imagem, nosso posicionamento. 4 segundos ele leva para fazer isso. Por isso que um outdoor que tem uma informação que leva mais de 4 segundos para ler não funciona. Por isso que um anúncio que tem mais de 4 segundos de assimilação não funciona. Por isso que quando a gente faz um site, se ele não é adaptado para o celular, porque hoje mais de 90% dos acessos no site são via celular, quando o telefone não está de cara, na frente, explodindo, não faz venda. E quando está, faz. Porque o cliente não leva mais de 4 segundos para decidir uma compra. E para entender sobre quem você é e quem você quer se posicionar. Então, por isso que o branding, que a gente fala tanto de branding, a composição da logotipia é muito importante. Porque a cor que eu escolho para o meu logotipo, as linhas são pesadas, são leves, tudo fala de mim. Tudo a nível de inconsciente. E o consumidor entende isso, ele capta isso. Tudo é posicionamento, tudo é construção de imagem. Rápido. Bom, estímulos que funcionam, né? Então, como eu disse lá no começo, nós somos um emissor e a gente provoca estímulos no emissor todos os dias. Querendo ou não, tá? Querendo ou não, a gente influencia o mercado todos os dias. A gente influencia nossos filhos, a gente influencia a nossa família, a gente influencia nossos clientes todos os dias, querendo ou não. Quais são os estímulos que funcionam, então? A gente sabe alguns que não funcionam, depois a gente já vai resgatar. Mas quais que funcionam comprovadamente? Elevação de energia, vibração. Então, são aqueles posts alegres, são aqueles posts que mostram nossa qualidade de vida, que mostram, né, felicidade, sim, vende. E vai direto no emocional do consumidor. A gente chama isso de gatilho mental. Então, sempre quando vocês estiverem muito ativos, muita energia nos networks, nas postagens, vocês vão ter uma adesão inconsciente do público de vocês. Então, o nosso posicionamento, a nossa construção de imagem, para fazer marketing pessoal e influenciar, já começa por aí. Depois, os olhos brilhantes, né? A gente sempre fala em sorriso abundante e olhos brilhantes, né? A comunicação, ela traz isso muito claro. Pessoas que têm olhos brilhantes, que vibram energia naquilo que querem fazer, e pessoas que estão sempre sorrindo, elas conectam o inconsciente do nosso consumidor de uma forma muito rápida, né? Isso também é gatilho mental, pesquisas comprovam isso. Por quê? Porque tem empatia. Disponibilidade de estar com o cliente, disponibilidade de atender o cliente, de fazer um carinho, entre aspas, do cliente, faz também diferença em relação à concorrência. Um comportamento que traga harmonia entre as equipes de trabalho, aquela comunicação com ética, são questões essenciais que o cliente ele valoriza e ele vai comprar de você, por causa disso, uma vez que ele identifica que você tem isso. Então você tem que comunicar isso. Dá um jeito, pensa como é que eu vou comunicar. Pensa com carinho e comunica, porque faz diferença. Os resultados vão aumentar. As pesquisas mostram. O feedback que vocês vão ter, tudo isso que eu falei, tá? É comprometimento do cliente, são parceiros mais engajados, é uma gestão de liderança mais afinada com o negócio de vocês, são resultados mais eficazes, uma série de reconhecimento que vem por desenvolvimento pessoal de vocês. Então, no momento que vocês conectam com o mercado, comunicam com o mercado seus valores, seu posicionamento, com toda essa energia, com toda essa abundância de felicidade, vamos dizer assim, o mercado ele entende que vocês são leves e que vocês são profissionais. E faz diferença. Algumas barreiras acontecem, tá? Às vezes, não só na questão de venda, mas na questão de uma reunião, de um networking, principalmente. Às vezes a gente está um pouco apático, né? E a gente começa a filtrar muito, que vai passar muita informação. Às vezes a gente vai utilizar jargões muito técnicos. Existem algumas questões que vocês têm que cuidar. Essa questão dos jargões técnicos é muito importante, né? Eu estou passando rapidamente aqui para vocês, mas tem algumas questões que são importantes e essa questão da técnica é muito importante. Eu não conheço a área de cada um aqui, tá? Mas é muito comum pessoas que trabalham com direito, pessoas que trabalham com economia, engenheiros, terem uma comunicação muito técnica com seus clientes. E eles não entendem. Até eu mesmo, sou do marketing, às vezes falo que fundamental de marketing, uma série de leads, funil de vendas, o cliente fica, né? E pra mim é tão... Olha, eu sei dessa teoria, eu sei disso, mas ainda assim, eu sou jornalista, né? Ainda assim eu comento essas gafas e volto pro meu cliente, o que tá falando? Acontece.
Outra dica que eu dou para vocês avaliarem a sua imagem, seu posicionamento, realmente, além de fazer essas reflexões internas para dentro de si, sobre se o que eu sou de verdade, se os meus diferenciais eu estou comunicando e o mercado está enxergando, eu gosto de fazer uma brincadeira assim. Fecha o olho, imagina que tu é um carro. Tu está dirigindo o teu negócio, tu está dirigindo a tua vida que tu é um carro. Que carro tu seria? Que modelo? Que ano? E por quê? Né? E seja sincero consigo mesmo e depois reflita, é isso que eu quero? É isso que eu estou fazendo correto? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito funcional, muito didática. Numa sessão de coaching a gente pode brincar com isso horas e ter resultados fantásticos a partir dessa reflexão bem simples e bem simbólica. Se eu fosse um carro, que carro eu seria? Que modelo e que ano e por quê? Além disso, a gente listar realmente os 10 atributos que eu tenho de muita qualidade, de muito valor para o negócio é muito importante. Porque as pessoas esquecem as qualidades que têm. As pessoas esquecem as qualidades que têm. Não só os negócios, as empresas, as marcas esquecem as suas qualidades. Então, tu listar realmente numa folha, escrever aquilo que eu tenho de melhor, as 10 coisas que eu tenho de melhor e começar a ensaiar a comunicar isso através de post, através de áudios, através de vídeo. Hoje em dia os vídeos estão muito na moda, né? Faz toda a diferença para vocês. Além de ficar bem claro na cabeça e quando vocês forem fazer um pitch de venda, sair de uma forma automática, né? Porque às vezes não sabem falar de si com qualidade. Às vezes a gente tem dificuldade de se vender porque isso aqui não está bem afinado dentro da gente. Tá, mas o que eu tenho de melhor? Né? Então lista, escreve. O que eu tenho? As 10 coisas que eu tenho de melhor. E a partir disso está sempre avaliando a sua imagem, né? E de novo eu vou falar, vou posicionar para vocês e enfatizar de que nada do que a gente faz passa desapercebido. Tudo que a gente faz é visto pelo mercado, né? Seja a forma como me comunico, seja eu estar no evento, seja as pessoas comentando alguma coisa que eu fiz, nada passa desapercebido. E quando a gente não consegue responder essas perguntas, quais são meus diferenciais, o que eu tenho de bom, a gente tem que olhar mais fundo ainda. A gente tem que descer um pouquinho mais e começar a pensar naquilo que é a essência do nosso negócio, que é a essência nossa, né? Que é a nossa missão de vida, nossos valores, a nossa visão do nosso negócio. Então, valores é tudo que eu não abro mão. Eu não abro mão de respeito, eu não abro mão de pontualidade, são só alguns exemplos, né? Então, tenham claro para vocês o que eu não abro mão, quais são meus valores, qual é a minha visão e qual é a minha missão de vida, por que eu acordo todos os dias, por que eu vou todos os dias fazer o que eu faço, por que todos os dias eu vou atender aquele cliente. Né? Quando eu tenho isso muito claro, eu sintetizo, coloco tudo num balaio, sintetizo e eu tenho meu posicionamento bem definido. Né? Então, por exemplo, o meu posicionamento, a comunicação transforma vidas e impacta o mundo. Né? Esse é o meu conhecimento, esse é o meu posicionamento. Porque eu realmente acredito que estratégias de marketing bem feitas fazem diferença no desenvolvimento da sociedade. Então, por isso eu acordo todos os dias, por isso eu faço o que eu faço. Então, quando vocês têm isso bem definido, o público de vocês vai enxergar isso. Enxerga, de uma forma natural. Quem acredita em física quântica, em psicologia positiva, sabe do que eu estou falando. Independente se funciona ou se não funciona, na comunicação é assim que acontece. No marketing é assim que acontece. Quando tu tem bem claro aquilo que tu faz, funciona, acontece. As pessoas que precisam de ti se conectam. E eu vou trazer um outro dado bastante importante que pesquisas norte-americanas, né, de comunicação, na área de marketing de comunicação, apontam que a cada 100 pessoas que a gente impacta, 95 delas, ou seja, 95%, não vão gostar do que a gente faz. Não vão gostar. E vão falar mal, às vezes, né? Especialmente quando, e às vezes até com aquele concorrente maldoso mesmo, tá? Só que 5 delas, 5% vão precisar muito do nosso discurso. Então a gente tem que atentar para esses 5%. Porque se a gente impactar centenas de pessoas, a gente não vai ter tempo de atender esses 5% que precisam de nós. Por que a gente vai perder tempo se preocupando com o que o fulano está falando, está dizendo de nós? Não tem? Quando eu levo um cliente para dar uma entrevista numa rádio, numa TV, às vezes quando é um cliente novo ele fica meio nervoso, né? Eu digo, cara, por que tu tá assim? Tu não atende, tu vai só vender teu peixe, que nem tu vende todos os dias no teu consultório. Ah não, mas aqui na frente de uma TV, né? Cara, olha só, tu sabe muito mais que o público que é leigo está assistindo. Ponto. O resto tu esquece. Não importa o que a apresentadora vai te perguntar, não importa se ela vai te colocar numa saia justa ou não, tu sempre vai ter expertise no teu negócio porque tu tem uma bagagem de estudo, uma bagagem de atendimento, uma bagagem de serviço que é teu. Tu não vai perder. Tu sempre vai saber mais do que aquela pessoa que está ali na tua frente, pronta para te ouvir. Então relaxa e deixa fluir. Né?
vergonha e faz. Sai do armário, literalmente. Porque isso é marketing pessoal. É não ter medo de se expor. É não ter medo de falar o que a gente tem que falar. É não ter medo de passar adiante todo o nosso conhecimento. E acreditem, sempre vai ter quem vai precisar do seu conhecimento. Sempre, 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 sempre. Eu sempre vou querer fazer um doce gostoso e não vou saber fazer, porque a Daisy faz melhor. Eu sempre vou querer, né? Não adianta, se eu sentar na frente dela, eu posso botar no meu saia justa, ela sempre vai dar um jeito de me dar um godô. Porque ela é expertise nisso, eu não. E assim é, assim é. Quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente se posiciona, nossos amigos também, o mercado começa a ir a nosso favor, a nos encontrar. Por conta disso, eu ganhei um livro da minha amiga Lucélia, esses dias, que chama Branding, né? E ela não só me deu o livro, como ela representou o autor do livro, que por acaso é diretor do Zafre, né? Da comunicação, de marketing do Zafre. João Paulo, isso. Então, e no livro dele, ele ilustra bem essa questão do branding, que é realmente posicionamento de marca, numa reflexão num gráfico bastante sintetizado e bacana, que ele coloca as 3 pontas essenciais para saber quem eu sou, para me posicionar. Quem eu sou, quem as pessoas acham que eu sou e quem eu realmente sou. São algumas reflexões que a gente já estava falando, mas quanto mais claro fica na cabeça de vocês, mais responsabilidade vocês têm na hora de construir a imagem de vocês. Então, se está congruente, se está funcional essa relação, tá ok. Se não, vamos ajustar. Vamos ajustar, porque o mercado vai sentir. No mesmo livro, o Juan, ele botou essa questão do propósito, porque hoje em dia se fala muito propósito, né? Pra gente chegar na nossa missão, na nossa visão, nos nossos valores e, consequentemente, no nosso posicionamento e, consequentemente, naquela imagem vencedora que a gente quer passar, antes de tudo isso, mais a fundo ainda, tem a questão do propósito, né? Os coaches falam muito do propósito, ela está na onda do propósito. O que é o propósito? É aquilo que me faz realmente levantar todos os dias e que a gente consegue transformar em missão diária, né? Então ele fala assim, aquele barulho das redes sociais está muito alinhado com isso. Porque pessoas que têm claro o propósito e que têm atitudes, tá? Que têm isso bem organizado em plano de ação, elas são pessoas humanizadas e elas constroem para a humanidade. Agora, ele fala que as pessoas que têm propósito, mas que elas não têm um plano de ação para passar, para comunicar o seu propósito, elas são pessoas só sonhadoras. Elas não vão a lugar nenhum. Aí também fala que se a pessoa não tem propósito e não tem plano de ação, gente, ela é uma preguiçosa. Ele fala, não é eu, concordo, mas é ele que fala. Então, vocês têm que... Isso aqui, pense, isso aqui eu diria que é a fórmula do posicionamento e da construção da imagem. Né? O que vocês estão comunicando? Agora, se vocês não têm propósito, vocês têm muita ação, vocês estão só barulhentos. Barulhentos é o que a gente mais vê nas redes sociais, são os barulhentos, né? Não tem propósito nenhum definido. Tu acha que a comunicação deve ser uma das últimas coisas? Comunicar ao mundo o seu negócio não é uma das primeiras, é uma das últimas. Claro. A gente tem que estudar e olhar para tudo isso, né? essa coisa de título de ouro, que é de dentro para fora, mas e daí por último a gente vai lançar na rede. E o que acontece hoje é que a galera já quer montar a rede, vai botar, postar um monte de coisa, ela nem estudou, Aí ela faz barulho, né? Só faz barulho. Que é o que o Juan nos traz. Aí é uma pessoa que só faz barulho. Só que se ela só faz barulho, ela não vende nada. Gente, ela não vende nada. Porque o público não se conecta. Não tem a física quântica, a psicologia, o universo não consegue trabalhar. Aí tem
só vai ver experienciando. Não tem outra forma. Não tem recurso para ter marketing, para ter o financeiro. Não tem nada. Agora o próprio Abu está ajudando. Só queria complementar aqui essa observação que eu fiz. Eu sou totalmente da opinião de vocês. Eu acho que não coloca na mão, mas é. Essa imagem. Foi a palavra, primeiramente. Rótulos. Hã? Tu vê, é posicionamento, tá? Olha, as pessoas, o cliente, eles sempre vai rotular a gente querendo ou não, tá? É um processo inconsciente, não é maldoso, não é nada. É involuntário. Agora, mais um, por exemplo, cara, eu tinha vários, tá? Uma palestra aqui dura um dia. Então, vamos lá, isso aqui, qual é o rótulo? Qual é o posicionamento dele? Quais são as palavras relacionadas? Bill Gates. Exato. Inovação, sucesso, empreendedorismo. Então, para vocês entenderem a importância do posicionamento, tá? Claro que são pessoas famosas, mas no nosso dia a dia a gente está sempre influenciando pessoas. E as pessoas estão nos rotulando a todo momento, queira ou não. Pode ser o nosso filho nos rotulando, tá? Mas rotula. É o nosso marido nos rotulando, mas rotula. Então vamos cuidar o que a gente está comunicando e com que força a gente está fazendo, porque a gente rotula. Muito mais no nosso negócio, tá? Como é que vocês querem ser rotulados? Isso aqui é uma brincadeira que eu faço, bem rapidinho. Imagina uma mulher numa mesa de bar onde ela está paquerando um homem, tá? E o homem gostou dela, tá flertando com ela. Ele vai lá, chega na moça e fala assim: eu sou fantástico, eu sou fodástico. Marketing direto. Aí ele passa com ela, flertou, só pegou o telefone dela. No outro dia ele liga: o que é isso? Telemarketing. Agora, tá? É bem assim, tá? Agora olha só. Ele tá com um monte de amigos. E aí manda um amigo dele lá dizer que ele é fantástico. O amigo vem pra moça e fala: meu amigo é fantástico. O que é isso? Relações. É propaganda. Na verdade é propaganda, tá? Isso é propaganda. Eu já não teve coragem pra ir sozinho e fazer a pergunta. Aí mandou uma propaganda, entendeu? Aí, só que aí tem aquele outro tipo, tá? Que chega e nossa, cortejando, ele vai lá, compra uma bebida, depois conversa um pouquinho, depois na hora de ir embora abre a porta do carro. O que é isso? Tudo isso, relações públicas, tá? Só tô acelerando aqui porque essa brincadeira é bem gostosa, tá? Agora, imagina o cara paradinho, a mulher gostou, uma conexão ali, tá? Mas ele não fez nada, ele ficou parado. E quem fez foi a mulher foi dele. Ele disse: eu gostei de ti. O que é isso? Tudo isso é reconhecimento. Então, a brincadeira dessa questão de construção de imagem, essa responsabilidade que a gente tem que ter sobre a nossa construção da imagem, sobre o nosso posicionamento, é para isso. É para a gente ser reconhecido como a gente quer ser. Tá? Então, o gostoso, por isso que agora a gente fala tanto em funil de vendas, em balde mágico, que a gente está paradinho e fazer movimentos de transpor conhecimento para que nosso público se conecte e nós, através do nosso posicionamento, do nosso conhecimento, para ter o reconhecimento que a gente deseja, para que a gente venda melhor. Isso é influência, isso é autoridade. E é isso que na estratégia de marketing a gente tem que buscar. Aí eu preciso terminar. Quando a gente tem a nossa imagem, ela diz tudo sobre nós, tá? E até a vestimenta, a forma, o tom de voz, a energia que foi que a gente falou. Mas quando a gente coloca um estilo de roupa, o nosso estilo de vestir influencia tanto que os gestores, não sou eu que estou dizendo, os gestores das empresas falam que 80% dos cargos das promoções acontecem de forma são influenciados pela forma como a pessoa se veste. Olha a responsabilidade que a gente tem na hora de se portar. Eu estou trazendo a responsabilidade, insights, reflexões para vocês, porque não tem muito mais tempo para isso, mas isso aqui já é ouro. Quando a gente se veste, quando a gente fala, quando a gente se comporta, a gente mexe com o inconsciente de arquétipos coletivos. Isso aqui também está no consciente coletivo das pessoas a todo momento, por isso que as pessoas nos rotulam. Por isso que a comunicação mostra esses estudos de que tudo que a gente faz, tudo que a gente posta, tudo que a gente fala, tudo que a gente verbaliza, toda a nossa comunicação verbal e não verbal, ela mexe com o inconsciente coletivo, porque isso tem arquétipos de inconsciente coletivo. Então eu posso ser o inocente, eu posso ser o bobo da corte, eu posso ser o governante, eu posso ser aquele cara bobão. Quando eu quero vender comercial de cerveja, qual é o arquétipo da corte que os publicitários e marqueteiros usam? Mulher. Exatamente. Para ativar o quê? O bobo da corte, porque é o momento de contração e lazer. Eles trabalham com o arquétipo do bobo da corte, eles colocam mulher, colocam pão e circo, literalmente. E vendem cerveja. Se eles colocassem uma figura, se eles trabalhassem com outro tipo de arquétipo, eles não venderiam. Né? Então, que arquétipo a gente está passando no nosso mercado? Que arquétipo a gente está passando?
seja falado, seja vestido, não importa, ele sempre vai ter uma resposta. Se a gente não está vendendo bem, é porque nosso posicionamento e nosso estímulo não está de acordo. Tá? Reflexão. A nossa marca pessoal, ela é o reflexo do que a gente faz e de como que a gente é, de como que a gente se comporta no mercado. Isso é fato. A nossa marca pessoal, ou a nossa marca do nosso negócio, ou a nossa impressão, a nossa perspectiva sobre o mercado, ele é diretamente relacionado ao que a gente faz e como que a gente faz. As pessoas enxergam o que a gente faz e como a gente faz sempre. Nossos filhos, nossos maridos, nossos colegas de trabalho, sempre. Nunca, de uma forma bem sintetizada, o Juan Trezo, ele é um baita de um doutor em marketing, reconhecido mundialmente. Ele fala: nunca fofoque com ninguém, em network, em redes sociais, nunca fofoque, é um bloqueador de estímulo positivo. Nunca julgue as pessoas, especialmente em público, em grupos de WhatsApp, jamais. Tem alguma coisa para resolver, vai pessoalmente, porque vocês ficam marcados, tá? Nunca seja negativo diante do discurso de vocês. Nunca fica falando mal da vida nas redes sociais. Nunca reclame das pessoas, nunca reclame das coisas, porque as pessoas consomem pessoas empoderadas. Elas compram de pessoas empoderadas e isso faz toda a diferença na hora do posicionamento e da construção de imagem. Não dê desculpas sobre coisas que vocês não conseguem fazer, simplesmente corra atrás e dê a solução. E não exagerem, não exagerem sobre as perspectivas das coisas, não sejam dogmáticos. Ou seja, ficar falando discurso, e chegar a lugar nenhum faz as pessoas cansarem. Falando bem rápido, porque eu não sei terminar, mas isso é importante. O tom da voz, gente, o tom da voz é muito importante. Né? Eu estou falando de uma forma não muito adequada porque eu estou correndo. Mas o tom da voz é muito importante. Existem pesquisas de mercado que dizem que políticos tendem a ganhar aqueles que têm a voz mais grave. Porque inconscientemente começa a ativar os arquétipos que a gente estava falando e aquele político que tem o tom da voz mais grave, ele tem mais profundidade de poder, ele passa a sensação de ter mais profundidade de poder e as pessoas se conectam nisso porque elas precisam de mais segurança. Na internet, eu não vou falar sobre isso porque a gente teria muito tempo a trabalhar, mas na internet, se vocês precisarem 25 gatilhos mentais de marketing, vocês vão ver que o cérebro da gente ele é dividido em 3 partes. O racional, o primitivo, o instintivo e o emocional, tá? Então a gente está com fome, a gente ativa o cérebro instintivo, a gente vai lá e compra uma comida. Só que aí o nosso racional ele diz: ah, tu tem dinheiro, tu não tem. Tu compra na esquina, no cachorrinho da esquina, ou tu vai pro restaurante mais chique, tá? Quando os marqueteiros, eles trabalham muito emocional, que é aquela parte do cérebro que não quer saber, ela vai consumir. A pessoa quer uma bolsa tal, se ela tá com o emocional bem ativado, ela nem olha quanto é que ela tem pra gastar, ela vai lá e gasta. Então, o pessoal do marketing, eles usam muito os gatilhos mentais para atingir direto o cérebro, a parte emocional do cérebro, tá? Então, tem algumas dicas na internet, vocês vão achar muito material sobre isso. Na hora que vocês construírem um kit de venda ou um post, é muito importante vocês trabalharem com esses gatilhos mentais. Ativar a emoção, ativar a autoridade, ativar a reciprocidade, ativar a história, ativar a dor, né? Então, por exemplo, eu vou te contar como que eu resolvi minha vida em uma semana. Eu vou te contar como eu fiz para emagrecer 20 quilos. Reciprocidade, dor, um monte de coisa, gatilhos aí envolvidos e por isso que vende. Escassez, uma série de coisas. Outra coisa que constrói muito a questão da imagem poderosa de vocês, vencedora, que influencia muito no marketing pessoal, é saber dar um feedback. Não tem coisa pior que você estar no network, alguma pessoa falar alguma coisa e você dizer assim: vai, isso está errado. Não dá. Tu mata uma possível venda no futuro. Então, assim, aquela coisa positiva, né, de tu mostrar, tu tem uma situação, tu tem uma melhoria, tu diz pra pessoa uma coisa positiva, tu elogia aquela situação e só aponta formas que poderiam ser melhor, tá? E depois continua elogiando, que aí a pessoa vai literalmente se desmanchar e você vai conquistar ela mesmo dando um feedback que não seria teoricamente agradável, né? Então, um exemplo muito, muito clássico, minha filha, ela é muito sincera, ela tem 7 anos, ela é muito sincera, e ela olha para as pessoas e fala: não gostei da tua roupa. E um dia eu fiquei chocada, ela é tão sincera que um dia eu conversei, eu tive uma conversa séria com ela, eu digo: filha, né, assim que tu dá feedback. E ela aprendeu. Aí um dia eu fiz uma massa com molho de guisado, e eu botei pra ela, chegou pra mim e falou assim: mãe, olha só, teu guisado tá excelente, tá maravilhoso. A tua massa, eu ensinei ela a não usar o manso, porque o manso bloqueia, tá? A tua massa, ela poderia ter menos sal. Então assim, mãe, se amanhã tu fizer a mesma comida e tu botar menos sal na massa, eu vou comer muito mais e eu não vou ficar com fome no colégio. Ai, que bom, aprendeu, linda, te amo. Então, gente, só pra finalizar, muito pouco do que a gente comunica, o mercado, ele consome, ele realmente entende e interioriza dentro deles.
A gente consome mais de 20 mil marcas por dia, a gente não se dá conta. Mas a gente acorda, pega uma escova de dente que tem uma marca, pega uma pasta de dente que tem uma marca, vai pegar um leite que tem uma marca, tudo que a gente faz é envolvido por marcas. Quem fica registrado conscientemente dentro de nós todos os dias é muito pouco. Então essa jornalista, que é fantástica, escritora, já é morta, tá? Ela diz que tudo que a gente comunica, só metade a gente entende. Do que a gente entende, só metade a gente considera. Do que a gente considera, só metade a gente grava. Então, o que eu quero dizer com isso? Na hora de vocês construírem a marca de vocês, é extremamente importante que vocês sejam objetivos, claros, legais, simples, mas eficientes, realmente baseados com embasamento no posicionamento que vocês têm que passar para o mercado. Acho que é isso. E para finalizar, é o último slide. Comuniquem sempre. Existe uma fórmula de sucesso do William Treasure que ele fala: utilize sempre a fórmula HAIL, ou seja, comunicar, fazer um post, um network, sempre com amor, HAIL, HAIL, né? Amor, verdade, autenticidade e congruência nas coisas. Então, se vocês trabalham sempre isso nas mensagens de vocês, vão passar o conhecimento de vocês. Desculpa. Decorrer essa aí, dizer calma. Vai ser o pitch agora. Faz o pitch mesmo. Meu nome é Aline Wolff, então, né? Eu tenho a WH Comunicação há 15 anos, sou especialista em estratégias de marketing e imprensa. WH Comunicação, Aline Wolff. E as cartõezinhas dela? Nas redes sociais. Nas redes sociais é Aline Wolff com 2 Fs, 2. Eu sou especialista em estratégias de marketing e imprensa, minha base de formação é o jornalismo, né? O mercado me conhece como assessora de imprensa há 15 anos, mas eu também tenho várias especializações em marketing digital e também tenho formações de coaching, que eu transformo tudo isso em ferramentas para que o cliente consiga desenvolver estratégias vencedoras aí. Então, estou à disposição e qualquer coisa